Meus irmãos, alguma área da sua vida que você tem plano para 2026? Alguns projetos você já imaginou? Alguma área que você fez planos, metas, propósitos? Com certeza, todo ano nós temos isso e eu tenho plena convicção de que é necessário. Eu penso que até cada dia que nasce é Deus dando chance, dando oportunidade para que a gente recomece, faça algo novo, a gente estabeleça propósitos e imagina no dia, no ano. O ano nós já começamos com algo em mente. Às vezes tem áreas fundamentais que nós queremos ver mudanças, como por exemplo, profissional, família, espiritual. Eu fico imaginando aqui, olhando para vocês, se por acaso a gente pudesse enxergar os balõezinhos acima de cada cabeça do que planejaram para 2026. Academia, emagrecer, fazer atividade, estudar, voltar a estudar e tantas outras coisas, né? Isso é muito bom. Nesse primeiro domingo, eu também pensei nisso, porque nós temos muitas coisas apresentadas a Deus. Tem alguma coisa no seu programa aí, no seu projeto de vida que você quer mudança? Imagina em quem eu pensei para nós pensarmos sobre isso. Aquele que é o construtor de muros, Neemias. Abra sua Bíblia nele, no livro de Neemias, capítulo 7. Queria dar 2 conselhos para todos nós. Deus me deu esses 2 conselhos e eu quero, em comunhão com os meus irmãos, compartilhar de 2 preciosos conselhos para que nós cresçamos, para que nós vençamos e melhoremos em muitas coisas. Neemias capítulo 7, versículo do 1 ao 4. Diz assim a palavra do nosso Deus. Também está aqui projetada. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores, os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros, e lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça e enquanto os guardas ainda não estão ali. Que se fechem as portas e os tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante da sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela e as casas não estavam edificadas ainda. Meus queridos, todo mundo sabe, ou a maioria dos irmãos sabem, que Neemias ele foi chamado por Deus para reconstruir não somente as muralhas de Jerusalém que estavam derrubadas em ruínas, mas reconstruir a vida social, a vida política e a vida religiosa do povo. Nós vemos aqui no final já Neemias estabelecendo, organizando, depois que os muros foram construídos, ele estabeleceu uma vida na cidade. Então ele foi um construtor, um reconstrutor. Ele reconstruiu a vida naquela cidade.
Por isso que eu quero dizer, meus irmãos, nós precisamos ser reconstrutores de áreas na nossa vida. Tem coisas que elas estão também, como estava aquela cidade na época, arruinadas. Tem áreas da nossa vida que precisam ser levantadas. Tem coisas que nós precisamos fazer como Neemias, que nós precisamos restabelecer na vida. Nós não podemos nos acostumar com áreas fundamentais na nossa vida arruinadas. E às vezes não está arruinadas por completa, mas está minada, está com brechas, como estavam algumas partes dos muros de Jerusalém. Então Deus deseja que nós sejamos como Neemias. Neemias é um exemplo, e esse livro de Neemias é exemplo para nós reconstruirmos a nossa vida também, em tantas áreas. Em qual área, qual é a área que Deus deseja que nós reconstruamos em 2026 e a partir de agora? Meus irmãos, Neemias, ele foi usado por Deus primeiramente para sair do cativeiro com um grupo de judeus. Foram 4 grupos que saíram depois que terminou o exílio da Babilônia, que já não era Babilônia. Babilônia é a capital da Pérsia. Então Nabucodonosor era o imperador da Pérsia, né? Da Caldeia, né? Caldeu. E depois ele foi vencido pelos medo-persas e já era um outro imperador. A capital já era em Suzã, que era Artaxerxes. E então, dado ali o cativeiro na Pérsia, os judeus começaram a sair e teve 4 retornos. O primeiro foi Zorobabel em 537. Depois Esdras. E olha, a distância, o tempo de Zorobabel para Esdras foi de 80 anos. Saiu o primeiro grupo, 80 anos depois saiu o outro grupo com Esdras, em 457. E Neemias foi o terceiro grupo de judeus, em 444 a.C. E depois, 8 anos depois, Neemias trouxe um outro grupo de judeus, em 432. Um total de 50 mil judeus saíram do cativeiro. E era uma saída difícil. Olha só, o cativeiro demorou 70 anos. Mas para que o povo saísse demorou 100 anos. De Zorobabel até o último grupo, 100 anos. Para que o povo saísse. Porque era uma viagem absurda. A distância do Oriente até Jerusalém era de mais ou menos 1.200 quilômetros. O povo, a maioria, a pé. Demorava 4 meses para as pessoas saírem e retornarem para Jerusalém. Imagina, criança, mulher. O que acontecia, idoso, numa viagem de 4 meses em desertos para retornar. Neemias foi o terceiro grupo. Neemias voltou. E se coloque numa situação daquela, que situação mais terrível. Neemias, quando ele recebeu essa missão de Deus para reconstruir a vida daqueles que lá estavam perecendo, porque, meus irmãos, os judeus que saíram do primeiro grupo de Zorobabel, eles estavam arrasados. Não tinha nada para eles. A terra era mato puro, eu fico imaginando. Tinha que reconstruir do zero. Os inimigos locais se lançavam contra aquele povo para saquear, que eles plantavam, os inimigos vinham e saqueavam. Neemias, ele, sabendo dessa notícia, ele se sentiu chamado para ele fazer alguma coisa. E Neemias, então, precisou de muito coração para isso.
e o grupo que foi com ele, foi o grupo responsável para fazer essa proeza. Foi preciso de muita dedicação, foi preciso de muito foco, foi preciso de muito empenho, foi preciso muito trabalho para que Deus usasse eles para fazer algo. Eu fico pensando, meus irmãos, e aplicando para a nossa vida. Se nós queremos reconstruir algo grande diante de Deus, as nossas atitudes, o nosso foco, a nossa dedicação e o nosso coração tem que ser condizente a tudo isso. As nossas atitudes têm que ser de acordo com aquilo que nós almejamos. A não ser que nós já somos daquelas pessoas que não se importam mais com a vida. Filosofia lá da música secular, lá do pagodinho, lá do Zeca Pagodinho, lá, deixa a vida me levar. Mas ninguém é assim. Não existe, né? Pessoa luta, enquanto está aqui, maioria luta, e não vai deixar que a vida leve, a não ser que haja pessoas que já se entregou à própria sorte, falar, eu já estou cansado, eu já estou cansado de tentar, cada ano tentar. Neemias, ele não tentou, ele pegou para fazer, mas foi preciso foco, coração, dedicação e empenho, e é isso que Deus deseja de cada um de nós. Deus não quer que a gente se entregue para o fracasso. O fracasso não pode pertencer a um homem e uma mulher de Deus. O homem e a mulher de Deus são aqueles que fazem como Neemias. O que precisa fazer? O que precisa reconstruir na minha vida? Então, meus queridos, eu quero repetir, se nós queremos reconstruir algo grande, nós precisamos ter atitudes iguais, grandes também. Nós precisamos ter posturas que agradam o coração de Deus. 2 conselhos que eu encontro aqui, que quero compartilhar com os irmãos. O primeiro é firmar um propósito diante de Deus em oração. Foi isso que Neemias fez. Veja o capítulo 1. Logo no início, no primeiro verso até o verso 4. Neemias, quando ele teve a notícia do seu irmão, desse mesmo irmão que ele conta no capítulo 7, que nós lemos, quando ele pegou o irmão dele, Ananias. Esse irmão de Neemias, capítulo 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém, e disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando ele teve a notícia da situação, de como estavam os seus irmãos lá, Neemias, ele firmou no seu coração, ele falou, eu preciso fazer alguma coisa. E o que Neemias fez? A primeira coisa foi orar. Por isso que, meus irmãos, quando nós queremos mudanças na nossa vida, nós precisamos firmar um propósito diante de Deus, em oração. Tem que ser em oração. Neemias era um homem muito fiel a Deus, sabe por quê? No livro de Neemias há 13 orações, no pequeno livro. Neemias, para tudo Neemias orava. Começou orando, então a partir do 4 até o final, do 4 até o 11, é uma oração que Neemias faz. Eu vou ler essa oração rapidamente, a partir do 5, e disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel,
teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, e de lá os ajuntareis, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com o grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dar-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. E aí Neemias, na sua oração, nas orações que ele fazia, Neemias falava sempre uma coisa. Neemias dizia: lembra-te do teu servo, Senhor. Neemias, ele sempre pedia para que Deus pudesse lembrar-se dele. Quando nós queremos algo de Deus, eu acho que essa oração de Neemias precisa fazer parte da nossa vida, que é a gente pedir para que Deus não desampare, para que Deus não se esqueça, para que Deus nos dê força, para que a gente continue naquele propósito. Muitas vezes a gente começa e não termina, porque a gente não termina orando, porque a gente não continua orando como Neemias fez e como Deus quer que a gente faça, que é permanecer sempre dizendo: Senhor, lembra-te, tenha misericórdia, estende tua mão, me dá força. Neemias fez isso o tempo todo. Então, um homem que, quando acontecia um obstáculo, uma adversidade na vida, Neemias ia lá e falava: Senhor, lembra do teu servo, tem misericórdia, estende a tua mão, me ajuda. Meus irmãos, para tudo que nós queremos construir na vida, nós precisamos apresentar a Deus um firme propósito diante do Senhor e em oração. Às vezes a gente tem propósitos na vida e a gente tira Deus e a gente sequer vai orar por aquele propósito, porque a gente acha que Deus vai atrapalhar. Às vezes a gente fala: olha, eu preciso abrir mão de certas coisas na minha vida ministerial, na igreja, porque eu quero construir algo para mim e não vou ter tempo. E esse é um grande erro, porque a nossa vida longe dos planos e dos propósitos de Deus não faz sentido. Porque a gente sacrificar, às vezes, a nossa caminhada com Deus porque nós queremos construir algo, por isso que a gente não tem sucesso, porque a gente não está apresentando aquilo em oração a Deus e para a glória dEle. Porque tudo na nossa vida tem que ser como um chamado de Deus. Neemias iria construir muro, mas para ele foi um chamado de Deus. Neemias poderia entrar numa faculdade, como nós fazemos, mas aquilo era para a glória dele, era um chamado de Deus, para ele era um chamado de Deus. Neemias poderia construir uma casa, mas aquela casa deveria ser para a glória de Deus, não estava fora do plano, do chamado, do propósito. Por isso que Neemias continuou em oração, porque para ele era de Deus, era chamado de Deus, era projeto de Deus. Portanto, meus irmãos, para Neemias foi um tempo difícil, e tempos difíceis exigem de nós oração, e não tem como fugir disso. A oração, ela é aquilo que nós não podemos fazer com as nossas mãos físicas e humanas. A oração é a força que nós não temos.
A oração, de fato, é a chave do impossível, e tem coisa da nossa caminhada que vai ser impossível. Nós não podemos todas as coisas, nós somos Deus. Mas a oração é exatamente isso. A oração vai aonde nossa força não chega, aonde nós não podemos chegar. E não adianta a gente fugir disso, porque essa é a verdade. A oração da vida do crente é primeiro, meio e fim. É início, meio e fim. Nós não podemos fugir dessa realidade, meus irmãos, alegando cansaço, desmotivação e fraqueza. É um momento difícil. Para Neemias, ele pegou um grupo cansado, arrasado, e ele fez um grupo de trabalho extraordinário. Em 52 dias, aquele homem construiu algo que há século não tinha feito. De onde saiu a força? Exatamente dessa expressão: ah, Senhor, lembra-te de mim. É a força que a gente não tem. Isaías 40, versículo 20, como nós começamos aqui, 28 ao 31, o Senhor dá força ao cansado. O Senhor vai aonde nossas forças físicas e humanas não podem chegar. Se nós queremos construir algo, nós não podemos tirar a oração. Não podemos sacrificar a oração. Não podemos esquecer que a oração, ela chega primeiro. E ela tem que ser primeiro. Toda vitória, ela é vencida primeiramente com oração. Neemias, ele sabia qual era o caminho para algo grande. O caminho para algo grande é a oração. O caminho para algo grande nas nossas vidas é Deus. É o Senhor. O Senhor é as primícias da nossa vida em tudo. Se nós queremos chegar vitorioso em qualquer projeto, seja ele pequeno ou grande, o caminho é a oração, é Deus, é comunhão com Deus. Eu aprendi que milagres na Bíblia não significa coisas materiais, como a Jana falou, é relacionamento. Os milagres de Jesus, fosse grande ou pequeno, aquele era Deus estreitando relacionamento com o homem. A oração é isso, é a gente manter o nosso coração com Deus. Então, para qualquer coisa que nós viermos apresentar a Deus, nós precisamos firmar esse propósito diante dele em oração e continuar orando. Neemias, o tempo todo, orou, orou e orou. O livro de Neemias parece um livro de oração. Se a gente quiser aprender a orar, segundo Neemias, ou segundo Deus, a gente lê Neemias. Neemias foi um homem temente a Deus. Ele era um copeiro, trabalhava na fortaleza do rei, servia o vinho ao rei, era ele que provava os vinhos para ninguém envenenar. Essa era a função do copeiro. Mas um homem que achou graça, e o que Deus fez com Neemias foi exatamente porque ele era um homem que orava. Ele, antes de falar lá com o rei, ele foi para Deus em oração, antes de fazer qualquer coisa extraordinária, porque a missão de Neemias foi algo grande. Ele ia sair numa jornada de 1.200 quilômetros, com um grupo de judeus, para ele poder construir 4 meses viajando e chegar lá, imediatamente pegar um batente e construir. Meus irmãos, juntamente com aqueles que já estavam arrasados lá, a missão foi uma missão dura demais. Por isso, nós não podemos nos esquecer da oração. Segundo conselho é entender, meus irmãos, que há muitos diversos. É entender que há diversos inimigos da construção. Inimigos de nós sermos reconstruídos. Vai aparecer, vai aparecer muitos inimigos da nossa trajetória. A gente precisa entender isso. Às vezes aparece o primeiro inimigo e a gente desconhece. O Senhor, como eu falei, no cenário do deserto, no meio da terra usada pelo Senhor, onde o inimigo estava saindo, impunamente. Neemias precisava fazer algo que protegesse primeiramente a cidade. E então ele começa a construção das muralhas. Mas o que ele encontra? Ele encontra reis locais que serão voltados para toda a terra. E quando aquele povo se Sanbalate foi o rei de Samaria.
se levantaram no meio, uma conspiração, uma coligação, para tentar pedir que Neemias e os judeus construíssem os muros. Eles fizeram de tudo que a gente possa imaginar. Mas irmãos, esses homens não deram sossego, não deram paz a Neemias. O homem que já estava atarefado, que já estava com uma missão árdua, difícil, de trabalhar dia e noite. E botou água na mão das pessoas. E botou material para que eles construíssem o muro. Quando uma mão estava construída, a outra ficava com a arma. O povo deveria estar muito exausto. Mas os inimigos se levantaram. E eu sei o que acontece com a vida de um servo do Senhor. De uma serva do Senhor. Muitas vezes nós nos sentimos cansados porque nós encontramos muitas adversidades. Aqueles reis e os inimigos de Neemias e de um povo que estava enfraquecido. Capítulo 4, versículos 7 e 8, nós vemos que eles estavam atacando de tudo que era jeito, de tudo que era fonte de combate. Versículo 7, capítulo 4, verso 7, nós ouvimos Sanbalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os meditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começaram a fechar as brechas, ficaram sobremodos irados. E ajudaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém, suscitar confusão ali. Veja, eles fizeram de tudo para conspirar, para levantar confusão no meio dos servos de Deus. Além disso, prepararam os cilados, capítulo 6, verso 1 e 2. 6, 1 e 2. Tendo ouvido Sanbalate, Tobias, e Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e encontremo-nos nas aldeias no vale de Onó. Porém, tentavam fazer-me o mal. Eles foram para uma determinada localidade lá e começaram a chamar Neemias para que Neemias fosse lá para que eles armassem uma cilada. E eles fizeram isso 5 vezes, mandando carta, vem. E Neemias, como fazia tudo em oração, como buscava Deus em oração, Neemias não foi. Eles atacavam, eles preparavam cilada. Até falso profeta eles mandaram, no verso 9, no capítulo 6. Eles mandaram uma falsa profecia para que Neemias fosse lá. Veja, no verso 9, capítulo 6. Porque todos eles procuravam atemorizar-me, dizendo: as suas mãos largaram uma obra, olha, a estratégia, você vai esmorecer, a tua mão vai desfalecer, você vai ter que largar essa obra, para. Dizendo: as tuas mãos largaram uma obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos, é o que ele dizia. Tendo eu ido à casa de Senaías, filho de Delaías, filho de Metanel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virou uma tarde. Aliás, de noite virou uma tarde, que era uma profecia que estava no mundo inteiro. Eis que te digo, não te matar. Porém, eu disse: homem como eu fugiria. E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Eu não caí na falsa profecia, não falou: eu vou entrar no templo. Chamaram Neemias para ir para o templo. Ele falou: entra aqui, porque eu vou te cercar e vou te matar. Ele falou: não vou entrar. Então percebi que não era Deus que enviava tal profecia. Falou ele contra mim, porque Tobias e Sanbalate os subornaram com os inimigos. Subornaram com a profecia. Porque entregaram a profecia para Neemias cair na cilada. Fizeram de tudo, até usando meios espirituais. E como hoje tem, irmãos, às vezes Deus me chama para fazer algo, começa nos somente profecias, ou profetadas, como nós encontramos às vezes convites, às vezes igrejas, ilude muita gente, porque as pessoas não continuam obedecendo a Deus, fazendo o chamado de Deus. Ilude, muitas vezes as pessoas caem nessas ciladas, nessas armadilhas, que o diabo usa muitas estratégias, e a pessoa desfalece espiritualmente. A pessoa sai dos planos de Deus, dos propósitos de Deus, do chamado de Deus, da vontade de Deus e da obediência a Deus. O diabo continua com as suas artimanhas, com as suas estratégias bem estabelecidas. Ele muda o figurino, mas os propósitos dele é isso. Ele ataca, quando ele não ataca, ele infiltra, ele usa meios espirituais, ele usa as estratagemas de guerra dele para tentar iludir. A ponto, meus irmãos, essa daqui eu acho a coisa mais chocante e cômica. E só não é cômica, como diz o ditado, porque é trágico demais. Sabe o que aconteceu? Neemias, como ele era o copeiro do rei, ele prometeu ir
cumprir a missão dele, depois o rei falou, mas você volta. E ele era um oficial do rei. E ele falou, com certeza, meu rei, eu volto. Aí Neemias retornou para a sua função por 1 ano, porque depois ele pediu para retornar e ele retornou. Mas nesse 1 ano que Neemias ficou lá, sabe o que aconteceu? Tobias, o Amonita, o rei dos Amonitas, ele conseguiu convencer o sacerdote Eliasibe, e foi morar dentro do templo. Fez uma câmara para ele morar lá. Olha o que o diabo faz. Capítulo 13, versículo 4. 13, 4. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Em 1 ano, Tobias, que não enganou Neemias, mas enganou o sacerdote, Eliasibe. E aí, Eliasibe, o sacerdote, faz uma casa, praticamente, uma câmara, uma suíte. Sabe onde? Onde se guardava dízimos, ofertas e os metais preciosos da casa de Deus. O cara foi justamente para lá. E fizeram para este uma câmara grande, onde dantes era depositado ofertas de manjares, incenso, tecílio, dízimo, cereais, o vinho, do azeite. E ordenaram para que os levitas, cantores, porteiros, como também as contribuições para os sacerdotes, o cara estava lá dentro. Mas, quando isto aconteceu, não estive em Jerusalém, ele estava fora de Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo, e aqui especula-se que seja 1 ano, de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Aí quando Neemias volta para Jerusalém, ele soube que Eliasibe fizeram, versículo 7, para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. O que Neemias fez? O que todo crente deve fazer. Quando o diabo se infiltra e quando vem o mal ou o pecado tomar conta da nossa vida, Neemias disse assim, então ordenei que purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com ofertas, manjares e incenso. Ele mandou purificar. Neemias botou Tobias para fora e expulsou. Porque há coisa na nossa vida, meus irmãos, que não tem como a gente negociar. Não tem como fazer aliança. Não tem como fazer acordo. Eliasibe, um sacerdote, ele foi fraco. E ele achou que deveria negociar com um ímpio na casa de Deus. Um ímpio morando na casa de Deus. E sabe quando isso acontece na nossa vida? Quando a gente deixa a impiedade morar e ela quer morar no fundo do nosso coração. Ela quer se apossar das câmaras da nossa alma. Ela quer dominar. O que acontece é que Neemias, ele não queria fazer as 3 coisas que fizeram quando permitiram que aquele ímpio entrasse e morasse ali. Neemias não queria a profanação nas coisas de Deus, a corrupção nas coisas de Deus e nem ser conivente com o erro. Meus queridos, nós não podemos negociar com o pecado. Às vezes a gente está numa caminhada com Deus, mas há brechas. Neemias não queria deixar que houvesse brechas, nem nos muros, nem na vida como um todo. Quando Neemias soube que Tobias, o ímpio, um rei, o que um rei estava fazendo, morando dentro de um templo? Ele queria certamente alguma coisa. Neemias simplesmente não teve negócio. Ele não foi negociar com o rei dos Moabitas. Ele não foi entrar num acordo, sentar ali. Ele simplesmente expulsou. É o que a gente precisa fazer com o pecado. Com os intrusos da nossa vida. Não tem como negociar. Porque há muita gente que pensa assim, meus irmãos,
não tem problema isso na minha vida, não vai me atrapalhar. Deixa guardadinho lá na câmara do meu coração, ninguém está vendo. Não tem problema, isso é bom. São brechas. Isso tira o poder espiritual e a autoridade espiritual da nossa vida. Quando a gente negocia com o pecado, com o mal, com a impiedade, com as coisas que não edificam a nossa vida, nós perdemos o poder de Deus na nossa vida. E aí, as coisas que Deus coloca nas nossas mãos vão ficando prejudicadas. Daqui a pouco a gente não tem força para a caminhada com o Senhor. A nossa vida vira um ciclo. Puxa, por que eu parei? Por que eu não continuei? Não continuou porque o diabo e os inimigos começaram a se lançar. E isso acontece com todos nós. A nossa trajetória, meus irmãos, é essa. A nossa trajetória também, a gente precisa entender que há diversos inimigos contra a construção da nossa caminhada com Deus. A reconstrução que a gente sempre promete. Portanto, nesse início de anos, quais as áreas, quais foram os muros da vida que Deus já colocou no coração para que a gente reconstrua? Qual área que Deus deseja que a gente melhore e faça diferente? Quais os planos, as metas, quais as áreas, quais os propósitos, quais a área da vida? O que nós precisamos, meus irmãos, é dessas duas coisas a priori. Nós precisamos ter um firme propósito diante de Deus em oração. Em oração. Senhor, está aqui o teu servo. Eu sei que eu desejo fazer isso e o Senhor tem colocado isso no meu coração. E eu vou até o fim, na tua presença. Segundo lugar, entender que há de se levantar muitos adversários. Adversários internos e externos. Adversários físicos e espirituais. O diabo usa meios, métodos também para nos deixar tristes e distantes de Deus. O propósito do diabo é nos envergonhar o tempo todo. Ele usa seus meios diversos e incontáveis para que a gente não avance, para que a gente fique patinando na vida e não progrida numa caminhada santa, reta e vitoriosa na presença do nosso Deus. Meu querido e minha irmã querida, o que Deus deseja para cada um de nós é que a nossa vida espiritual ela tenha progresso. Porque o progresso da vida espiritual é o progresso da vida humana. Não há uma pessoa que tenha progresso na vida espiritual que ela não tenha progresso na sua vida como um todo. Mas o contrário não é verdadeiro. Não significa que uma pessoa que tenha um progresso na vida social, humana, e que ela não tendo na vida espiritual, que ela vai se manter. Porque emocionalmente e espiritualmente, essa pessoa pode estar um fracasso. E o dinheiro que ela conseguiu não vai comprar a vida feliz, vitoriosa que Deus planejava para ela. Portanto, Neemias era um homem de Deus. Deus deseja que nós sejamos também servos, que tenham cheiro de Deus no seu viver. Que tenham o perfume de Deus em tudo aquilo que nós andamos. Esse é um projeto de Deus para cada um de nós. Que Deus possa, meus irmãos, nos dar força para que a gente venha guardar essa palavra todos os dias da nossa vida em 2026, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar juntos? Vamos apresentar esse plano e esse propósito diante do Senhor? Pai querido, certamente, como Neemias chegou ao seu coração a necessidade de reconstruir os muros de uma cidade e a vida de um povo, certamente já chegou no nosso coração áreas que precisam ser reconstruídas. Nós entendemos, ó Deus, que precisamos apresentar isso diante de Ti em oração e viver uma vida
na presença do Senhor em oração, apresentando os nossos planos, projetos, propósitos diante da tua santa presença, o tempo todo. Como Neemias declarou, lembra-te do teu servo, lembra-te de nós, Senhor. Lembra-te que precisamos da tua mão de graça e de poder. Se tem algo grande nas nossas vidas, nós precisamos de um Deus grande que o tempo todo esteja conosco, nos dando força para construirmos. Se há algo impossível em nós, Pai, certamente para Ti nada é impossível. E a nossa oração faz com que o impossível aconteça para a Tua glória. E também, ó Deus, nós precisamos entender que o inimigo, ele não se cala, também não se cansa de combater contra as nossas vidas. E que há muitos inimigos cercando e tentando nos atrapalhar, jogando ciladas, desânimo, confusão, contenda e tantas outras coisas que vão surgindo na nossa caminhada. Mas, ó Deus, em Ti nós somos mais do que vencedores. E não há quem possa nos tirar da Tua presença. E é isso que nós queremos, que nenhum dos nossos inimigos consigam nos deter, mas que possamos avançar constantemente para que tenhamos progresso na nossa vida espiritual, para a Tua glória, para a Tua honra, e em nome de Jesus. Amém. Glória